Mensagens cifradas, sinais de fumaça suspeitos. O que será que o Iron Maiden anda aprontando? Antes de começar, claro, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e considere ser um membro aqui do nosso clube. Dá uma olhada nas vantagens. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Salve, salve galera! Meu nome é Yuri Moreira e não é sempre que a gente tem a oportunidade aqui no canal de fazer vídeos de teorias da conspiração, especulações e tal. Parece até aqueles canais nerds, né? Mas o Iron Maiden está proporcionando isso, né? Porque, bem, se você não está muito por dentro do que está acontecendo, a banda tem dado algumas pistas aí. Parece que o time de marketing aí do Iron Maiden começou a trabalhar e o hype entre os fãs está lá em cima porque aparentemente vem um anúncio muito grande por aí. Eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível, mas é possível inclusive que quando esse vídeo seja lançado, talvez ele até esteja um pouco, talvez ele fique defasado, porque a todo momento estão surgindo aí novas pistas. Mas, bom, vamos tentar aí, da melhor forma possível, explicar o que está acontecendo. Eu vou botar aí na tela várias imagens para você entender mais ou menos a linha do tempo. Tudo começou lá atrás com o pôster que acompanhava o CD ao vivo do Iron Maiden, né? O Night of the Dead Live in Mexico City. Ele veio com a releitura, vocês estão vendo aí na tela, da capa do single de 2 Minutes to Midnight, lá de 1984. E começou aí uma gritaria, porque tinha uma sigla misteriosa ali, uma pichação, né, com as letras WOTW, que não estava na arte original lá do Powerslave, né, ali pertinho do Ed e tal. E bem, o Iron Maiden é uma banda conhecida por soltar aí vários easter eggs aí de coisas, né, nas suas artes oficiais e tal, não seria a primeira vez. Então a galera começou a especular o que é que poderia ser isso, tal, War of the Worlds, Guerra dos Mundos, né, Writing on the Wall, escrito no muro, tal, na parede. A coisa ficou ali nos fóruns e tal e deu uma esfriada. Até que, no último dia 28 de junho, o Bruce Dickinson deu uma entrevista para o Sky News. Sky é um conglomerado de mídia britânico, tem vários canais aí de esportes e tal, mais ou menos como a Globo aqui no Brasil. E ele deu uma entrevista lá, falando de outras coisas e tal, do que eles estavam fazendo, e que tinha um segredo aí que ia ser revelado em algum pouco tempo, mais ou menos isso. A repórter pergunta se ele pode dar uma pista e tal, aí ele, poxa, eu não posso revelar nada, mas tá bem na sua cara, tá na sua frente e tal, e não sei o que, e ficou aquela coisa misteriosa. Lógico que os fãs começaram a especular o que poderia ser, né? Então, algumas pessoas pensaram, poxa, ele tá ali num teatro, poxa, será que tem alguma coisa a ver o Iron Maiden fazer o show com orquestra, uma coisa que muitos fãs sempre quiseram, tal. Mas as atenções se voltaram logo para a camiseta do Bruce Dickinson, porque ela trazia ali uma arte escrito Belshazzar's Feast, né? Que é o nome de uma pintura do Rembrandt, que está lá na Galeria Nacional, no Museu Nacional de Londres. É uma pintura que vocês estão vendo aí na tela, que tem uma história por trás, que se origina lá no livro de Daniel, do Velho Testamento, quando o rei babilônico Nabucodonosor saqueou o templo de Jerusalém e roubou uns artefatos sagrados e tal, umas taças de ouro, uns vasos, umas coisas. E o seu filho, Belshazzar, usou essas taças numa festa onde a mão de Deus apareceu e escreveu uma inscrição na parede profetizando a queda do reinado de Belshazzar. O texto na parede não pôde ser traduzido, então chamaram lá o tal do Daniel
E ele foi lá e ele traduziu o que estava escrito no muro. Então, daí volta a questão da sigla WOTW. Também na arte você pode identificar aí as letras IM, XV e I. Pode ser uma referência a IM Iron Maiden, XVI em algarismos romanos 17, 17º disco do Iron Maiden, e uma data 15/7, que por sinal é o aniversário do Rembrandt, o pintor. Então, tudo está conectado aí. Essa arte ela começou então a pipocar em vários lugares. Por exemplo, o Frank Turner, que é um músico britânico, estava dando lá uma entrevista à Total Rock Radio, e eles estavam lá conversando sobre as coisas e tal. E aí lá no final da entrevista parecia até uma coisa meio combinada, né? Aí o repórter pergunta, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, você é um grande fã do Iron Maiden, como eu, e tal, você está empolgado aí, disco novo e tal. Aí o Frank abre a jaqueta assim, de uma forma, parece tudo muito combinado, né? Aí mostra que ele está exatamente com a mesma camiseta do Bruce Dickinson. E aí aparece um fã que pergunta no Twitter do Frank Turner de onde teria aparecido, de onde veio aquela camisa. Ele disse, não, apareceu ali no meu camarim e tal. E esse fã se chama Daniel. Daniel é o cara das escrituras, que decifra as escrituras lá. E aí a galera vai no Twitter do Daniel e ele segue 16 contas, que são exatamente os 16 discos do Iron Maiden, né? A arte ela começa a pipocar também em outros lugares, por exemplo, a cervejaria Robinson's Brewery, vocês estão vendo aí na tela, de repente ela aparece ali numa janela ou ali dentro, lá perto de um tonel de cerveja. O perfil da churrascaria do Nico McBrain solta uma arte lá do Ed fazendo um churrasco, mas se você prestar atenção, ali por trás você encontra novamente a sigla WOTW e a mesma arte lá do Bell Caesar Feast. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo? Tem, com certeza tem. Na arte, se você prestar atenção ali embaixo, tem um e-mail e, claro, a galera mandou o e-mail para lá e teve uma resposta enigmática que parece uma letra da música, né? Você bateu e foi convocado, você está faminto e logo será saciado. E aí, se você olha o segundo verso, as iniciais, está lá de novo, WOTW. Então, assim, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Como eu falei, tem várias pistas aí que estão sendo soltas, né? A própria banda, aparentemente, começou a surfar nessa brincadeira. Então, eles estão soltando ali no Instagram. Então, tem o jogo da Inglaterra e aí aparece o Ed, tem uma foto lá do Ed escrito lá, Maybe he'll start walking on the wing, né? WOTW, andando sobre as asas. Tem um outro post, né, que vocês estão vendo também aí na tela, falando do Ed, que tipo, você, né, deveria estar trabalhando nos fios, working on the wires, WOTW novamente. E por fim, tá rolando aí um possível tracklist do que seria esse novo álbum, né? Eu fico com o pé atrás, né? Inclusive essa conta é uma conta brasileira, então eu não boto minha mão no fogo, eu não cravaria aqui que se trata de alguma coisa verdadeira. Qual é a minha opinião sobre toda essa história? Bom, é óbvio que o Iron Maiden está planejando alguma coisa, isso aí não tem mais nenhuma dúvida. Eles não estariam fazendo, né, soltando todas essas pistas, essa coisa com essa arte aí misteriosa rodando por aí. Então, com certeza, alguma coisa está acontecendo. Mas eu fico um pouco com o pé atrás, porque se você entrar lá no site do Iron Maiden, a turnê Legacy of the Beast continua lá, tem datas ainda, a gente já fez vídeo sobre isso, lá para o segundo semestre de 2022. E, tipo, para mim não faz o menor sentido, eu já falei isso em outros vídeos, o Iron Maiden manter essa turnê que foi interrompida lá no início de 2020 e tal. Na minha opinião, os caras deveriam cancelar isso e focar já nesse disco novo que a gente sabe que está pronto, está gravado, desde que eles foram flagrados lá em Paris, né? O Kevin Shirley lá nos estúdios Guillaume Tell, que eles já tinham gravado coisas antes. Então, o disco está pronto, talvez eles tenham decidido lançar alguma coisa, um single provavelmente, porque, afinal de contas, está tudo parado, né? Então,
é uma forma de movimentar a base de fãs, criar uma expectativa aí. Então, eu não acredito que eles vão lançar um disco. Não acredito, assim, pá, a gente sabe como é que o mercado funciona, então sempre sai primeiro um single, depois um segundo single, de repente um lyric video, alguma coisa e tal. Então eu não acredito que venha um álbum, talvez o título, claro, talvez a arte, talvez o tracklist, quem sabe, mas eu acho que assim, vamos manter a calma, né? Vamos manter as expectativas não muito elevadas. Eu acho que se vier um single ótimo, a gente vai repercutir aqui no canal, a gente vai fazer resenha, primeiras impressões, como a gente sempre faz. Mas eu não espero que seja um disco novo, né? Porque não faria o menor sentido lançar um disco e continuar uma turnê como a Legacy of the Beast. Mas é isso. O que é que você acha? Qual é a sua expectativa? O que é que você acha que está acontecendo? Se você curtiu o vídeo, então assine o canal, ative as notificações, fique ligado que, né, qualquer coisa que aparecer aí a gente vai repercutir aqui no canal. Considere ser um membro. Valeu, um abraço, tchau!